Olá, queridos, continuando a nossa aula de deformação do caráter humano, né? Nós paramos aqui, que a deformação do caráter humano, ela criou alguns problemas de relacionamento do homem. E o primeiro deles é o relacionamento com Deus. Então diz ali, desde o Éden, né? O homem tem se afastado progressivamente de Deus. Em direção ao quê? À condenação eterna. Em direção ao quê? Ao inferno. Então, nós vemos aqui que desde o Éden, né, nós vimos no vídeo anterior, que a maldade tem se piorado, geração após geração. A perversidade tem se piorado, geração após geração. O pecado tem se piorado, tem sido... a maldade tem sido pior, geração após geração, e isso tem causado uma quebra de relacionamento com Deus. Então desde o Éden isso vem acontecendo, e desde o Éden o homem tem caminhado nessa falta de relacionamento com Deus, levando a direção de condenação eterna. Romanos 3:23 e 6:23 ele trata muito bem sobre isso. 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Aqui a palavra é todos, não é fulano, ou aquele ciclano, não. É todos pecaram. E pelo pecado nós fomos destituídos, nós perdemos o direito. Nós fomos tirados da presença da glória de Deus por nós mesmos é que nos tiramos da presença da glória de Deus. Deus não queria isso. Pode ter certeza, Deus não quer isso. Deus não queria perder a sua criação. Tanto é que desde lá do Éden, ele vem criando formas de trazer a humanidade de volta. Né? Hoje nós estamos vivendo a sexta dispensação da graça. Né? E nessa dispensação, é a dispensação do Espírito Santo e da presença de Jesus. Ou seja, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário gratuitamente para nós podemos ter a chance de nos voltarmos a relacionar com Deus. Aquilo que o pecado tirou do homem, através do o pecado tirou do homem, ou seja, distanciou o homem do relacionamento com Deus. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem no Éden caminhava na glória de Deus, caminhava na presença de Deus, agia nos mesmos moldes e características características de Deus, bondade, retidão, justiça. Mas o pecado fez separação. O pecado nos tirou desse relacionamento, criou um abismo. E o homem vive constantemente buscando algo mais na sua vida. Esse algo mais que está faltando é Deus. Né? E aí, o pecado ele trouxe também o quê? Um preço. O pecado trouxe também o quê? Um pagamento. Né? Porque o salário do pecado, Romanos 6:23, diz assim, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. A morte que ele está se referenciando aqui, querido, não é a morte física que todos nós vamos passar, mas é a morte eterna, ou seja, o inferno. Mas é graças a Deus que esse versículo não para aí. Ele coloca ali, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Todos pecaram e separados estão do relacionamento com Deus. Né? Perdemos essa característica, mas o Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa nova aliança para reatar esse relacionamento com Deus, para podermos voltar a estarmos, como vimos em Tessalonicenses lá, né? Sejam completamente, plenamente cheios, né? Na sua formação de espírito, alma e corpo. Ou seja, a partir do momento que nós entregamos, aceitamos esse dom gratuito de Deus por Cristo Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e nos faz nos relacionarmos de novo com Deus. E aí,
Nós saímos dessa condenação. Saímos da morte eterna e vamos para a vida eterna, né? Mas nós vamos estar falando isso na aula do novo nascimento, né? Mas guarde isso com você, tá? Guarde isso com você, não esqueça. Mesmo sendo pecadores, quando nos arrependemos e entendemos que o salário do pecado o pecado nos levaria, primeiro, à quebra de relacionamento com Deus, distanciamento do relacionamento com Deus, e nos levaria ao inferno, ao mesmo tempo, Jesus Cristo gratuitamente pagou o preço desse salário no nosso lugar e nos deu a vida eterna. Ao invés da morte eterna, a vida eterna. Pense e decida-se antes que a porta se feche. Continuando a falar sobre relacionamento com Deus. Ali em Romanos 5,12 ele nos fala: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Uma confirmação do 3,23 aqui no 5,12. O pecado entrou por Adão, né? E também essa morte que estava atrelada a esse pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, Isaías 59, de 1 a 2, ele fala assim, olha o que ele fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas maldades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que acontece? Isaías está afirmando: a mão do Senhor ela não está encolhida. Ela pode salvar, ela quer salvar, ela quer te alcançar. Nem o ouvido do Senhor está gravado que não possa ouvir. Mas o que faz a separação? Então, da parte de Deus, está tudo pronto. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer voltar a ter essa relação conosco. Tudo que o pecado trouxe de deformação no caráter humano, Deus está querendo resgatar, né? Por isso ele fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, não está ali, está estendida. Está estendida, quer pegar, para que possa salvar o máximo de pessoas possíveis. Ele quer salvar a humanidade toda, mas ele sabe que poucos serão aqueles que vão ser salvos. Não pela vontade de Deus, não, porque não quiseram escutar a palavra de salvação. Porque quem escutar, quem clamar o Senhor Jesus, será salvo, né? E nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, ou seja, clama. Aquele que clamar ao Senhor Jesus será salvo. E Deus está escutando, está lá pronto para escutar. Basta a gente clamar a presença de Jesus na nossa vida, como Senhor e Salvador. Mas por que esse relacionamento com Deus continua fazendo divisão? Por causa das nossas iniquidades, por causa da deformação do caráter humano. O que era bondade virou maldade, o que era retidão virou agir erradamente, né? Porque retidão é agir corretamente, falta de retidão é agir erradamente. A justiça virou injustiça, a misericórdia virou a bondade virou maldade, né? E tudo isso está fazendo o quê? Divisão entre nós e o nosso Deus. Ou seja, é as nossas transgressões, as nossas iniquidades, o nosso caráter deformado por causa do pecado, né? Isso faz separação entre nós. E encobre o nosso rosto para que Deus nos ouça. Mas o ouvido dele está atento. Eu quero deixar bem claro aqui nesse texto. O ouvido dele está dentro. A mão dele está esticada para pegar aquele que realmente confessar e falar assim: realmente eu sou pecador. Realmente no meu íntimo existe o pecado, existe a maldade. Mas eu quero voltar a ter esse relacionamento com Deus como era lá no Éden.
Eu quero então entregar minha vida para que o Senhor Jesus seja o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Quando isso acontece, o Senhor está ouvindo essa declaração tua e a mão do Senhor está pronta para te resgatar. Amém? Então, a deformação do caráter humano continua trazendo, hoje ainda continua trazendo consequência em rompimento de relacionamento com Deus. E as repercussões e o alcance desse fato de natureza espiritual têm sido sentidas ao longo da história. E olha que esse texto diz para nós: como um fantoche manipulado pelo diabo, o homem ímpio, aquele que pratica violência, injustiça, morte, guerras, fomes, idolatria e feitiçaria. Vemos as consequências disto hoje. O homem tem sido manipulado pelo diabo para praticar todas essas coisas. O homem tem sido enganado pelo inimigo, pelo diabo, para praticar todas essas coisas. Né? Em benefício próprio, às vezes. Às vezes as coisas são praticadas em benefício próprio, do próprio homem. Mas tudo isso é uma manipulação do diabo em cima do homem por causa do pecado, e que ele faz todas essas coisas. E essas coisas trazem consequências. Pestes, tragédias naturais, doenças. Não é Deus. É o próprio homem que provoca tudo isso. E outros males sem conta. Então, a quebra de relacionamento com Deus leva o homem a ficar como é que eu posso dizer? Frágil para que o diabo possa manipulá-lo e levá-lo a práticas terríveis, quando Deus nos leva para práticas maravilhosas, práticas de amor, práticas de bondade, né? Práticas de retidão, e tudo isso faz com que a gente seja bem visto, faz com que a gente seja visto como uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa boa, uma pessoa que a gente pode confiar. Tudo isso por quê? Porque temos relacionamento com Deus. Mas a deformação do caráter está tirando esse relacionamento. O pecado está tirando esse relacionamento. Todas as tragédias humanas e naturais foi o afastamento do quê? Do homem, do seu Criador. Ele começou a voltar para outros deuses. Né? Tem homens que cultuam a criação ao invés de cultuar o Criador. Então nós fomos, eles criados, né? Outros deuses que foram o quê? Criados por sua mente corrompida, ou criados pelo diabo, em seu plano de destruir a raça humana. Enquanto Deus, que é a salvação eterna, que é a vida para a raça humana, o diabo quer a destruição dela. O diabo está trabalhando no mundo, está trabalhando nos caráteres humanos, deformando através do pecado, para quê? Para que mais e mais pessoas sejam destruídas no inferno, que passe a sua eternidade no inferno. Mas Deus não quer isso. Por isso que hoje é pregado o Evangelho a tempo e fora de tempo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é o momento de abandonar o ouvido para o diabo e dar o ouvido à palavra de Deus, para criar relação com Deus, primeiramente para escapar do inferno, para não ser destruído através do plano do diabo, mas sim ser salvo pelas mãos de Deus. Né? Um outro ponto: relacionamento humano. A deformação do caráter humano está afetando diretamente o relacionamento humano. Né? O que é isso? A exemplo de Adão, que ignorou a voz de Deus e preferiu ouvir a voz do diabo. Nós vimos no slide anterior que o diabo está trabalhando para destruir a raça humana. Ele tem arrebanhado homens que estão dando ouvido para ele e fazendo as coisas erradas, e tem levado homens e homens para a condenação eterna. Né? Na história, houve homens tão maus que se tornaram verdadeiros monstros em suas práticas violentas e sanguinárias. Nero, alguns imperadores romanos, os nazistas exterminaram 6 milhões de judeus e outros. Se você tiver oportunidade, acesse a internet para você ver os horrores que eram feitos nessa época. Gente, você vai ficar horrorizado de ver
a deformação, a que nível leva a deformação do caráter humano. Só que é um exemplo? Isso aqui é um exemplo. Eles injetavam, os nazistas injetavam em crianças, sem anestesia, sem nada, sem elas dormirem, sem nada, injetavam gasolina no olho para ver se o olho ficava claro. Pensa, isso é, sabe, cada vez mais. E hoje está pior. Né? Hoje está pior. A espécie de maldade piorou tanto, queridos, piorou tanto, que estava levando a isso. Né? Então eles, sem se importarem com os outros seres humanos, eles estavam fazendo experiências, estavam matando gente em fornos, inanição, falta de comida. Se você assistir, você vai ficar horrorizado. Eu assisto porque eu quero saber o que aconteceu. Não porque eu quero, eu acho isso bonito, não, muito pelo contrário. Eu acho isso terrível. E eu vejo cada vez mais a maldade, né? A violência, o nível de maldade, tudo isso está cada vez pior. E tudo isso veio pelo quê? Pela deformação do caráter humano, que era bom, virou um caráter maldoso. E tudo isso veio pelo quê? Porque o pecado entrou no gênero humano. Deus queria tudo isso? Não, Deus não queria. São evidências de que o caráter maligno do homem nas mãos do diabo não tem limites para sua sanha voraz pelo domínio da humanidade. Em detrimento a atender a minha vontade, o meu desejo de dominar as pessoas, eu cometo maldades, eu cometo atrocidades, eu cometo genocídios. Isso está cada vez pior. E hoje isso é claro, viu, gente? Isso é muito claro. Tá? Hoje isso está acontecendo. Né? Intolerância, maldade, perversidade. Tudo isso veio da deformação do caráter humano por causa do pecado. Isso está no relacionamento humano. São quebras de relacionamento humano. Essa realidade, entretanto, tem seus dias... Essa realidade, entretanto, ela tem seus dias contados. Isaías 13:11 fala assim, olha aqui o que Deus está falando. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. 16:14 ele fala, habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá o fim. A destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Essas duas palavras, elas estão trazendo uma alusão ao quê? Ao reinado de Cristo. Depois que Jesus vier buscar a sua igreja, o anticristo vai reinar. A gente não vai falar sobre Apocalipse aqui, escatologia. Nós vamos falar sobre o seguinte, que toda maldade, toda iniquidade, toda tirania, ela vai cessar. Ela vai ser destruída, ela vai ser arrancada, vai ser abatida, vai ser desfeita. E os opressores consumidos sobre a terra. Por quê? Essa auspiciosidade e realidade terá lugar quando Cristo implantar o seu reino milenar sobre a terra. Cristo veio, iniciou a grande tribulação, né? O governo do anticristo, onde vai imperar a maldade, a tirania, a perseguição. Depois disso, Deus vai destruir, e aí vai implantar um reino de Cristo, onde nada disso, de maldade, iniquidade, perversidade, nada disso vai existir, não vai ter vez, porque vai ser o reinado de Cristo. Aí sim vocês vão ver o que é o reinado de Cristo. Reinado de bondade, o reinado de mansidão, o reinado de justiça. Tudo isso virá. Esse reino milenar será a 7ª dispensação. Nós estamos vivendo a 6ª. Jesus Cristo vai vir e vai encerrar essa dispensação. Quando Jesus instaurar o reinado milenar nele, é a 7ª dispensação. E a última. Né? Então, toda essa realidade ela vai ser destruída. Né? O relacionamento humano, ele pode nos mostrar o quê? Que o homem se tornou egoísta.
Ele só pensa em si. Quando ao contrário, que nós temos que ser altruístas, nós temos que pensar primeiramente nos outros, isso é amor incondicional, antes de pensar em nós mesmos. Fazer o bem ao outro, fazer o bem, fazer bondade ao outro, tratar o outro bem, tratar o outro com respeito, tratar o outro com justiça, tratar o outro com amor. Porque se eu fizer isso para outro, para o meu semelhante, e se o meu semelhante está pensando em fazer isso para mim, onde é que você vê a maldade entrando aí? É um ciclo de bondade. Isso é altruísmo. Né? No casamento, a gente vê muito isso. Eu caso para fazer o outro feliz. Se o outro casar comigo para me fazer feliz, olha que beleza. Eu faço a minha esposa feliz, minha esposa me faz feliz. Onde é que a maldade vai entrar aí? Está fechado o ciclo. Está fechado o elo de bondade, o elo de altruísmo. Né? A deformação do caráter humano, ela trouxe depravação moral da sociedade. Aqui eu vou dar uma adiantada, né? Os episódios envolvendo os habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra e adjacências revelam o quanto a corrupção espiritual e moral estranhou-se na natureza do homem caído pelo pecado. Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Né? Vamos ver isso? Além da idolatria que afrontava Deus, o homem tentado pelo diabo resolveu acirrar a sua rebelião em total desrespeito ao plano criador para o relacionamento sexual. Então a depravação moral da sociedade começa a aparecer. Além da homossexualidade, o homem perdido, né, tem adotado práticas perversas e criminosas contra o seu semelhante. E aqui cai, olha a depravação moral da sociedade: pedofilia, bestialidade, zoofilia. Zoofilia, para quem não sabe, é prática sexual com animais. Necrofilia, prática sexual com cadáveres. E a palavra de Deus abomina isso. Adultério, fornicação, estupro e outras abominações são exemplos evidentes da corrupção do caráter humano. Então, o que acontece? O homem, quando estava completamente na presença de Deus, ele estava completo, ele não precisava de nada disso. Nenhuma depravação dessa. Mas por causa da falta de Deus na sua vida, ele começou a buscar a satisfação, principalmente sexual, em coisas que não devem ser buscadas. Pensa aqui, querido, pedofilia. A pessoa que é pedófila, ela pratica o seu prazer e se satisfaz. Agora pergunta para a criança que foi abusada o dano que essa criança sofre, não só físico pelo abuso, tá? Mas também psicológico. E se ela não tratar isso psicologicamente, eu não sou psicólogo, não entendo muito disso, não entendo nada disso, mas eu imagino que se ela não tratar esse problema, ela vai carregar isso para a vida adulta. E vai se tornar um ser humano infeliz, ou talvez um outro ser humano pedófilo. Então você vê que a depravação moral da sociedade é tipo, pelo meu prazer, para o meu prazer, eu vou em cima do outro, estou pouco ligando se ele vai ficar feliz ou não. Não estou pensando no bem do outro, estou pensando em mim. Se o meu prazer ele for satisfeito, o outro, o problema é dele, se ele não ficou satisfeito. Então, ou seja, não está pensando no outro, não tem amor pelo outro. E toda essa depravação moral leva a isso. E tudo isso é contra a palavra de Deus. Tudo isso é contra a forma como Deus criou o homem perfeito. Se continuasse o homem na presença de Deus, nenhuma dessas coisas viria. E consequência, ninguém seria prejudicado por isso. Né? Espero que vocês estejam entendendo. Então, tudo isso vem de um caráter deformado. Um caráter que era bom, que
que se deformou por causa do pecado, começou a haver essa depravação, começou a piorar, e hoje tem piorado cada vez mais. Eu não sei, eu fico imaginando qual é o próximo nível de depravação moral que a sociedade vai chegar, né? Se já não chegou no ápice da sua depravação moral. E essa depravação moral faz com que eu não pense no meu semelhante e acabe prejudicando ele. Isso não está certo. O apóstolo Paulo, ele resumiu essa depravação moral na sua época. Se você puder, depois, ele vai falar sobre... Está lá em Roma pregando e falando sobre os romanos, sobre a cultura romana da época. E ali tinha muito aquilo. Homossexualidade, depravação moral, toda sorte de depravação estava ali naquele povo. Então leia lá depois, eu não vou ler por causa do tempo, mas leia lá Romanos 1, Romanos capítulo 1, de 26 a 32. Você vai ver o que Paulo está resumindo nessa depravação, né? E no relacionamento com a natureza, né? Eu vou aqui, a natureza também, o planeta Terra foi preparado para ser um ambiente ideal. O Éden, o paraíso, era perfeito. Ambientalmente, ecologicamente, e tudo isso Deus criou para quê? Para uma existência segura e sadia do homem e dos seres viventes ali. Então Deus criou um ambiente perfeito, criou um planeta perfeito, uma situação perfeita. Mas por causa da deformação do caráter, a natureza começou a sofrer no seu relacionamento com o homem. Né? Gênesis 3, 18 a 19. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Antes a terra só produzia para o benefício do homem. Depois da deformação do caráter humano, da queda, do pecado, ela passou a germinar cardos e espinhos. Isso sem dúvida refere-se ao quê? A tudo que na natureza prejudica o homem, né? Ervas daninhas, né? Tudo que prejudica o trabalho e a obtenção do que satisfaz o homem, da necessidades físicas do homem, existem problemas que podem levar a isso. E este se serve da terra, mas com dor e sofrimento. O mau uso dos recursos naturais tem provocado verdadeiras catástrofes naturais da natureza. Nós temos visto tufões, furacões, tornados, enchentes, tsunamis, né? Um lado seco, poluição do ar, das águas, do solo. Todos esses são exemplos do fracasso do homem em cuidar de seu habitat concedido por Deus, por causa da deformação do caráter humano. O seu caráter deturpado visa mais as riquezas pessoais e materiais do que uma qualidade melhor de vida. Ou seja, o homem, em detrimento de ganhar mais para si, obter mais para si, ele está pouco ligando se ele vai destruir a natureza ou não. E nós precisamos cuidar dessa natureza. Nós estamos vivendo momentos em que falta água, nós temos furacões, enchentes. Tudo isso é porque as geleiras existe um aquecimento global. As geleiras estão derretendo, os mares estão enchendo, as cidades circunvizinhas no mar estão sendo tomadas pela água, né? Ressacas cada vez maiores do mar. Por quê? Por causa da deformação do caráter humano, que visa buscar riqueza para si mesmo, independente se está fazendo bem ou não para a natureza. Então, no relacionamento com a natureza também houve consequência devido à deformação do caráter humano. E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte para vocês. O pecado, queridos, nós demos ouvidos a Satanás e nos levaram a... Nós fomos gradativamente perdendo os valores morais aos quais fomos criados. Gradativamente nós fomos perdendo o amor, fomos perdendo a bondade, o altruísmo, que é pensar nos outros antes de nós mesmos. Começamos a deixar de ser retos, corretos, começamos a ser injustos, né? Começamos a desrespeitar a natureza, pessoas, nós começamos a desobedecer,
né? E nós fomos aprendendo a ter o quê? Egoísmo, maldade, perversidade, violência, injustiça, e buscar em benefício próprio sem levar em conta os nossos semelhantes. E tudo isso nos afastaram de Deus e nos condenaram à morte. Mas eu quero dizer para você nessa noite nesse momento que está me ouvindo, estamos condenados à morte pelo pecado? Fomos condenados à morte pelo pecado? Fomos. O nosso caráter foi mudado por causa do pecado, nós tivemos deformação do caráter que Deus colocou em nós lá no Éden, perdemos esse caráter. Mas quando a gente entende que precisamos resgatar, né, esses valores para nós mesmos, e entendemos que Cristo veio para que nós nós fôssemos religados a Deus, e religados a Deus nós voltaríamos a ter esses caráteres, porque o Espírito Santo trabalharia a bondade em nós, vai trabalhar a retidão em nós, vai trabalhar a bondade em nós, vai trabalhar a benevolência, a mansidão, a temperança, né, o domínio próprio. Tudo isso vem quando o Espírito Santo, mas isso claro que é outra aula, mas eu quero dizer, quando nós deixamos o Senhor Jesus ser o Senhor da nossa vida e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós isso. E nós começamos a reconstruir esses valores de volta. E reconstruindo esses valores de volta, estamos indo em direção a estarmos com Deus na vida eterna, com Ele. Espero que essa aula tenha te abençoado. Tá? Sei que talvez devido ao tempo, às vezes a gente acaba não vendo tudo, mas eu quero agradecer pela tua atenção, agradecer por você ter me escutado até aqui, e qualquer coisinha, me procure para a gente conversar, se tiver alguma dúvida, me procure, tá? E eu gostaria agora de orar, encerrando essa aula. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor falou aos nossos corações nessa tarde, nesse dia, e aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. Peço, Senhor, que o Senhor continue trabalhando em seus corações, continue, Senhor, trabalhando na santificação da vida dos meus irmãos, da minha vida, da vida das nossas vidas. Continue trabalhando, Senhor, e nos levando à estatura de varão perfeito para quando o nosso Senhor vier buscar a nossa igreja, buscar a igreja dele, nós sejamos encontrados também nesta igreja. Por isso eu peço e agradeço, Senhor, abençoa cada aula dessa escola bíblica. E se porventura ficou alguma dúvida, Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja esclarecendo essas dúvidas nos corações dos meus irmãos. Eu oro abençoando a vida deles e dizendo muito obrigado pela oportunidade de pregar a tua palavra. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Que Deus abençoe e até a próxima aula. A nossa próxima aula comigo, nós vamos estar falando sobre o novo nascimento. Deus abençoe.